Quer dizer, Amanto, que sua vinda, os Ectumãs, foi assim planejada como um grupo de colonizadores, semelhante ao que acontece na Terra em nossa época? Sim, Neiva, mais ou menos assim. Os mestres haviam preparado o terreno em várias partes do globo, mediante ações impossíveis de lhe serem descritas. Foram alijados da superfície certas espécies de animais e outras foram criadas. Os climas e os regimes atmosféricos foram contrabalanceados e o cenário estava preparado. Eles foram trazidos em frotas de astronaves e distribuídos pelo planeta em 7 pontos diferentes. Esta região foi um dos pontos de desembarque. Os outros foram onde hoje é o Iraque, o Alasca, a Mongólia, o Egito e a África. Esses locais servem apenas como referência, pois, na verdade, eles tinham um domínio de grandes áreas. Página 169. Reflexão em 2 de setembro de 2020. Quando Amanto sustenta a análise de tia Neiva sobre os Ectumãs se assemelharem aos colonizadores da nossa era, e ele acopla o termo mais ou menos, é pelo fato de que os colonizadores terrenos têm e tinham tendências inferiores de conquista e sobrepúdio dos povos mais fracos, bem como sua intenção primordial era expandir seus domínios, ou seja, aumentar suas posses materiais e quantificar para níveis superiores suas riquezas como ouro, prata, pedras preciosas, entre outros minerais tão cobiçados pelo homem. Ao contrário, nossos colonizadores advindos de Capela tinham instruções, por meio de uma preparação longa e intensa, de, em sua passagem temporária, colaborar e coordenar as primeiras movimentações dos homens no campo da civilidade, a fim de que se capacitassem da melhor forma possível e tivessem já como base um modelo robusto e evolucionista para sua futura sociedade. Nossos colonizadores tinham uma missão a cumprir, ao passo que o êxito abrandaria suas falhas passadas, cometidas em outra época e em outros orbes. Daí o termo utilizado na grande obra de Edgar Armond, Exilados de Capela. A matemática quântica universal só consegue compensar uma grande dívida mediante ao cumprimento de um grande karma, ou seja, face ao cumprimento de um roteiro de importância equivalente. Para sermos mais claros ainda, vamos dar um exemplo simples. Digamos que um espírito no passado tenha estado à frente de uma grande tribo, com determinado status perante outras tribos, e que suas ações geravam desdobramentos quase incontáveis na vida de cada indivíduo que fazia parte destas. Num dado momento, por motivos pessoais e alheios à grande missão confiada a este líder, de conduzir todo aquele povo a um caminho pró-evolução em todos os gêneros possíveis, intelectual, moral, físico e etc., este tenha pensado, falado e agido de forma a tirar dos trilhos todos os vagões que a ele a locomotiva puxava, guiava, gerando uma infinidade de conturbações, descaminhos e, claro, até mortandade. Tudo fruto da sua obra que, por fim, acabou sendo destrutiva para ele e para muitos. Não há meios perfeitos de se promover um reajustamento coletivo, senão conseguindo uma nova encarnação
para todos ou maioria dos envolvidos e de livre e espontânea vontade, livre-arbítrio. O líder causador dos desajustes passados novamente assumir uma condição perante aquele grupamento, com tal status que suas ações impliquem, na melhor das hipóteses, no recartilhamento daquelas vidas para rumos melhores. Ou seja, ainda que este pague o preço da retribuição na mesma moeda, ele tem a missão de ser resiliente e ainda promover ações que contribuam para a evolução dos que foram por ele mesmo prejudicados no passado. Se este líder fosse colocado como mais um entre eles, sem grande status, sem expressão, fatalmente seria devorado pela ira da vingança, da incompreensão de seus credores em 2 tempos, como nos acostumamos a dizer quando algo acontece bem rápido. Desta forma, nem chance teria de se redimir. Para tal oportunidade de reajustamento, ele, o líder, precisa liderar novamente e desta vez, além de pagar a parcela de culpa que lhe cabe, reagir de forma superior e se consagrar pela conquista da redenção perante toda aquela opinião pública composta por seus cobradores. Assim vieram os ectumãs de capela para cumprir um planejamento sob supervisão dos mestres capelinos e por um curto espaço de tempo frente ao tempo universal em escala de macrocontagem. Infelizmente, alguns, não todos, se rebelaram contra as diretrizes capelinas que davam sustentação ao que se almejava do Projeto Terra e tentaram a todo custo manter-se encarnados por tempo indeterminado. Lembrem-se do filme Avatar. Se lembrem dos corpos enormes e azuis, apenas como fonte de comparação bem simples quanto àqueles dias, os dias de Equitumãs. Eram corpos indestrutíveis e serviriam como receptáculo para muitos espíritos missionários e que em alguns casos acabaram, aqueles veículos poderosos, tornando-se objeto de prazeres pessoais, ao passo que a missão nunca poderia sujeitar-se a esta proposta infame. Vejam, pelas palavras de Amanto, que ações que não temos condições ainda de receber informações foram tomadas a nível cósmico planetário para que a vida aqui acompanhasse os planos de Deus, tendo esta dimensão, ainda que superficial, do quanto foi investido aqui na preparação de um novo mundo, uma nova escola, é que entendemos que os mestres teriam que intervir mais cedo ou mais tarde, para o bem do planejamento original. Nos locais indicados por Amanto, ainda hoje e num futuro próximo veremos, decifraremos de forma exata, nem que seja os alicerces daquela tribo que até hoje vive no imaginário do homem, traduzidos nos super-heróis, devido aos seus poderes quase divinais. Estes são a classe dos Equitumãs.